10 horas e 13 minutos, hora do Revista Mulher chegando, trazendo o oferecimento por conta do Supermercado Parema. Temos a Clínica de Estética Magras e também a Farmácia Bem Ativa como patrocinadores. E como sempre, a apresentação de Veridiana Reisler. Bom dia, Veri, tudo bem contigo? Bom dia, Zé. Bom dia também a todos os ouvintes. Seja muito bem-vindo, conduzindo a entrevista de hoje, que promete ser muito bacana. Pois é, Zé, a gente sempre tenta trazer aqui na programação mulheres que representam a comunidade de alguma forma e que são fortes, né, dentro das suas atividades. Eu tenho certeza que as convidadas de hoje são muito representativas nesse sentido. Zé, nós estamos recebendo aqui integrantes da Associação Pro Autismo de Venâncio Aires, a Associação Esperança Azul, mas que também são mães de crianças que possuem o espectro autista. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto, o assunto do autismo e principalmente as vivências que essas mulheres têm. Estamos recebendo aqui a Ramone Moore, que é a presidente da associação, e também a Viviane Bressler e a Maika Adams. E a gente começa com a Ramone, então, que é a nossa presidente, para começar contextualizando ali as principais informações que a gente tem sobre a associação, mas também dando aí uma chamada sobre o assunto que é o autismo. Ramone, seja muito bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Veridiana, bom dia, Zé Raimundo, bom dia aos ouvintes. Eu sou a presidente da Esperança Azul, Associação Pro Autismo, então há cerca de um ano que a gente vem realizando as reuniões mensalmente na associação e sempre trazemos profissionais para conversar com as famílias. Então é sempre na última quinta-feira de cada mês que a gente realiza nossas reuniões. E daí a gente faz também as rodas de conversa entre profissionais e os pais, para que os pais consigam ajudar mais seus filhos no dia a dia, em casa, né? E assim a programação que a gente vai fazendo, a gente fez a Semana da Conscientização do Autismo, né? No dia 2 de abril, durante aquela semana a gente fez algumas atividades. E daí depois disso a gente foi só durante as reuniões, né? E daí agora as próximas coisas que a gente quer fazer é dia 25 de julho, que é amanhã, a reunião com o palestrante Rafael Moreno, que é um psiquiatra, né? Uhum. E daí então ele vai abordar vários assuntos sobre o autismo, né? Tirando as dúvidas dos familiares. Uhum. Bom, Ramone, a gente contextualiza, assim, dando esse início à conversa para falar que o autismo ele já vem sendo tratado aqui em Venâncio, né? Prova disso é a associação de vocês, que eu acho que é o maior exemplo de trabalho envolvendo essa questão, mas também para dizer para a comunidade que não é um assunto que está mais escondido, né? E que as pessoas cada vez têm que mais falar sobre para saber o que é o autismo. E por isso mesmo que a gente trouxe algumas convidadas aqui hoje também, convidadas por ti, né, que são mães, assim como tu, de crianças com autismo e tem essas vivências para explanar pra gente, né, tem para contar para as pessoas o que acontece com o autista, como que é lidar com uma criança que depois vai crescer, vai virar um adulto que também precisa de cuidados, né. Então a gente vai conversando um pouquinho com a Maika Adams, que também é mãe de autista, né, bem pequenininho ainda, né, Maika, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Sim, eu tenho um menino, né? Nós temos um menino de 4 anos e meio, o Matheus. E o Matheus, ele foi diagnosticado com autismo com 1 ano, 8 meses e 29 dias. A partir de lá, nossa vida mudou totalmente. Eu não vou mentir, é difícil, porque os pais nunca esperam uma notícia em que o teu filho tenha dificuldades, né? Então, sim, foi uma fase, logo de início, complicada, em que tu passa por diversas fases, como primeiro a negação, de tu não querer enxergar a realidade que teu filho tem essa deficiência. Depois, tu passa pela fase também de revolta, de raiva. Por que com a gente? Por que com ele, uma criança tão pequenininha, que não faz mal a ninguém? Por que ele precisa estar passando por isso? Né? Depois disso também vem a fase da barganha, em que tu, aos poucos, começa a ver como tu vai lidar com isso, começa a enxergar essa realidade. A fase da depressão e a fase da aceitação. Bom, essa é a nossa realidade e o que nós vamos fazer com ela agora. Então, eu acredito
minha mãe passou muito isso para mim, que a gente tem um destino aqui a cumprir, né? E eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer da minha realidade algo triste, difícil, achar que é uma tragédia, ou eu posso erguer as mangas e fazer dessa minha realidade uma linda história de amor e superação. E foi isso que eu decidi fazer, junto com o meu marido. Desde então, a gente tem terapias diárias com o Matheus. Nós passamos por inúmeros profissionais até agora. Desde lá, a gente estuda e lê muito, porque a gente sabe que todos os comportamentos do autista têm uma base orgânica, tem uma base sensorial para isso estar acontecendo. E a gente vem lutando, sempre valorizando muito o que ele já faz, o que ele já melhorou, não olhando para as dificuldades, e sim pelo que ele vem ganhando a cada dia com as intervenções. Então, assim, a base para um bom tratamento no autismo, a base de tudo, é o amor da família, a luta pelo teu filho e a busca por intervenções que vão mudar o futuro dele e fazer dele uma criança, um adulto feliz e independente. É essa a nossa missão, minha e do meu marido, da nossa família. E falando nessa questão da aceitação, né, é tão importante, porque aceitar que o teu filho tem essa condição só vai ajudar ele, porque a partir dali tu vai buscar ajuda de profissionais, né, que entendem do tema, do assunto, do espectro autista, e facilitar, né, a vivência dessa criança em comunidade, ela aprendendo a superar, né, as dificuldades que tem. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho também dessa questão de... Era um bebezinho, né? De 1 ano e 8 meses. Sim. Que sinais que apresentou, assim, que te fizeram procurar ajuda e que fizeram profissionais dizer, não, ele tem características de uma criança com autismo? Bom, primeiramente, assim, o Matheus foi uma criança muito desejada. E quando ele era bebê, eu, como mãe, não percebia muito, porque ele sempre teve uma interação boa comigo, pelo fato do vínculo materno, né? Mas algumas características são bem importantes a serem observadas. Por quê? Porque o quanto antes tu diagnosticar o autismo, antes tu vai poder fazer intervenções. E existe a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro formar novas conexões, e ela se dá com maior intensidade até os 3 anos. Não que após os 3 anos isso não aconteça. Continua a acontecer essas novas conexões cerebrais, mas de uma forma mais lenta. Então, o quanto antes tu diagnosticar o autismo, tu vai poder intervir nesses comportamentos e a criança, então, reformular essas conexões, formar novas conexões e se desenvolver de uma forma melhor. Mas, a respeito dos sinais e dos sintomas, eu te diria o seguinte: não existe uma receita de bolo para te diagnosticar o autismo. Cada caso é um caso, por isso é um espectro. Então, tem o autismo leve, o moderado e o grave. Mas dentro da classificação de cada um deles, cada autista é diferente um do outro. E o tratamento tem que ser individualizado para cada um deles, de acordo com as dificuldades de cada um deles. Então, o Matheus, ele foi um pouquinho diferente. O Matheus teve o que a gente chama de autismo retrógrado. O que é isso? A partir de 1 ano e 6 meses, ele perdeu habilidades que ele tinha. Então, o Matheus imitava, o Matheus falava algumas palavras, poucas, mas falava, né? E o Matheus mostrava com gestos, musiquinhas, falava mamam, várias palavrinhas que a gente não percebia muito, né? Essa parte. Achava que ele poderia estar falando mais, mas como tu conversava com os profissionais que acompanhavam, não, calma, mãe, o menino é mais lento, o menino demora mais, até os 2 anos isso vai estar melhor. E a gente foi esperando.
Só que com 1 ano e 6 meses, ele parou, então, de imitar, ele parou de falar e ele parou de comer. A partir dali, ele apresentou uma seletividade alimentar muito grande, que hoje a gente sabe que é de base sensorial. E a gente, imediatamente, a partir dessas mudanças, a dificuldade do contato visual também é muito importante, né? A gente marcou, então, um profissional neurologista que, na primeira consulta, já nos deu o diagnóstico, né? Me lembro até hoje, foi numa sexta-feira de manhã. Na sexta tarde, eu fiz contato com uma terapeuta ocupacional que me orientou. E na segunda, ele já começou as terapias. Então, a partir dali, a gente passou já por diversos profissionais. Ele já teve fase em que ele teve 7 terapias por semana. A gente costuma ir a Santa Cruz, a Lajeado, a Porto Alegre, periodicamente. Então, é uma rotina bem corrida, né? Porque tu não vive só o autismo. Tu continua tentando ser uma mulher com uma vida profissional, com o cuidado com teus outros filhos, com teu marido, com teus amigos. E isso se torna bem difícil de conciliar. Mas não é impossível. Né? Eu não sei se eu fugi, eu acho que um pouco do que tu me perguntou, mas eu acredito que, então, os principais sintomas é falta de contato visual, dificuldade na interação social, dificuldade no brincar. A criança autista, ela não brinca com brinquedo de forma funcional, muitas vezes, né? Mas existem outros fatores também que podem ser sinais do autismo. Por exemplo, o autista, ele pode apresentar movimentos repetitivos, que são chamados de estereotipias. Essas estereotipias, elas podem ser como o balançar das mãos, que se chama flapping, ou o balançar do tronco, da cabeça. E esses movimentos repetitivos são uma forma dessa criança se organizar, se acalmar. Ela não tem muita função, essa movimentação, mas ela é um sinal bem característico. E outra coisa muito importante que eu acho que a gente tem que comentar é que o autismo, por ser uma deficiência que não é que tu não enxerga, não é uma deficiência física, ela é muitas vezes mal compreendida, porque muitas pessoas veem o autista como uma criança birrenta, como uma criança sem limites, como uma criança mal educada, mas esse comportamento que ela tem, essas crises, é por causa de um motivo neurológico de base, muitas vezes sensoriais, porque o autismo é uma desordem neurológica, né? Então, eu acho que isso é importante falar também. São muito importantes esses relatos. A gente já conversa também com a Viviane, que também é mãe de um autista, para relatar um pouquinho pra gente, para saber o que vocês passam também, o que vocês sentem, né, a partir disso. Ramone, eu tenho um complemento? Eu tenho sobre os sintomas, assim, eu queria complementar o que a Maica falou, né, tudo isso que ela disse, e ainda a irritabilidade, risos também, assim, tipo, tu não entende por que aquela criança começou a chorar, sabe? Daqui a pouco ela começa a chorar e aparentemente não tem motivo, ou ela começa a rir, assim, sabe? Isso também é um sintoma que alguma coisa não tá legal, né? O meu filho, por exemplo, ele ia muito na frente da TV, ele olhava o DVD, né? E pulava, sacudia as mãos, né? E daí tu achava, tá imitando o desenho, né? Bem assim, ele era pequenininho e tudo, né? Mas eu chamava Jonathan, e o Jonathan não olhava, sabe? Então, uma criança que ela não tem nada, tu chama uma vez, ela olha, sabe? Então, tu chama pelo nome, ela vai olhar pra ti. O momento que tu passa na frente da TV, ela vai te acompanhar, não vai ficar fixada naquilo, né? Que isso é o hiperfoco, né? Então, ela brinca de determinado jeito, né? O carrinho, a brincadeira funcional, que ela disse, não brinca de forma funcional. O carrinho, ela pega, levanta, brinca com a rodinha, né? Ou faz o carrinho voar.
Então, assim, uma criança que ela tem um entendimento, ela vai pegar um carrinho, ela vai brincar com o carrinho de forma funcional, né? Então, o avião ela vai fazer voar, não o carrinho, né? Então, são pequenas coisas que os pais em casa podem observar nos seus filhos e procurar ajuda. Eu não digo assim para procurar um laudo, não precisa imediatamente ter que ir atrás de um neuro para ter um laudo do filho, mas procurar ajuda para as dificuldades daquela criança. Se ela não está falando com 1 ano e 6 meses, precisa procurar uma fonoaudióloga o quanto antes, para estimular aquela criança a falar, para orientar os pais a melhor maneira daquela criança conseguir tirar algumas, nem que não é com palavras, mas com gestos. Existem várias formas, tem os PECs, que é com as figuras, né? Então, assim, aquela família vai conseguir melhor resultado se ela procurar ajuda profissional. Porque a criança autista, se tu fazer a previsão do que vai acontecer, ela se sente mais segura. Então, vai diminuir as crises, sabe? Então, o momento, assim, que eu saio de casa, eu já digo pro meu filho, hoje vai acontecer isso, isso, isso com ele. Então, hoje eu falando, ele entende. Mas há 4 anos atrás, quando eu iniciei com ele lá na APAI, daí os profissionais me orientaram a usar figuras, né? Com ele, a fonoaudióloga, né? E ela foi dizer, não, tu vai ter que mostrar, fazer uma tabela, né? Então, a gente fez na geladeira lá em casa, né? A rotina do dia dele. Então, né? Tava desde levantar, escovar os dentes, ir no banheiro, comer, andar de carro, descer na escola, até na hora de dormir, a rotina tava na porta da geladeira. Isso ajuda muito a criança, porque daí ela vai associando a figura com a palavra. Hoje, meu filho tem 8 anos, está começando a falar agora, né? E ele tá entendendo. Eu preciso só falar para ele, vamos fazer tal coisa. Ele sabe que nós vamos fazer tal coisa. Então, diminuiu muito as crises agora, né? Então, são coisas assim que não é difícil, que não é caro, que os pais podem fazer em casa com seus filhos para ajudar. Só que eles precisam procurar orientações de profissionais para conseguir isso. Sozinho não consegue. Essa criança vai ter crises todo dia, vai ter choro, vai ser difícil a convivência familiar. Muitas vezes não dorme. Tem famílias que passam aí noites e noites sem dormir, que a criança tá a 1000, né? O meu era uma criança que até os 3 anos ele só cochilava. Ele dormia 2 horas e o resto ele ficava acordado. E eu tinha que ficar junto com ele, não poderia deixar sozinho, né? Então, na rua, tinha que sempre andar com ele de mão dada, porque não tinha noção do perigo. Quando vê, ele saía correndo na frente dos carros, né? Era uma criança que tinha que ser sempre muito cuidada, sabe? Dá um trabalho muito grande, assim, até que tu entende o autismo e tu consegue ajudar teu filho, mas depois vai embora, assim, sabe? Dá certo, né? Dá certo. Bom, a Maica tem um filho, então, de 4 anos, o teu Ramon tá com 8, mas a gente tem também uma outra mãe aqui que tá numa outra fase da vida já do filho, né? Viviane Bressler, bem-vinda também à nossa programação. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. O meu filho Gabriel tá com 12 anos e meio, tá na fase da adolescência, então, assim, é mais complicadinho, porque daí, tipo assim, tem as questões do autismo, aí agora tem os hormônios da adolescência, então tudo a gente tá na tentativa e erro para adaptar, para dar certo da melhor maneira possível, né? Agora a gente também tá na fase de trabalhar bastante a independência, porque, né, tá crescendo, daqui um dia vai ter que se virar sozinho. A gente não vai estar sempre ali do lado, à medida do possível vai, né? Mas, tipo assim, a gente tá trabalhando a independência. A gente também tem um trabalho bem bom com a escola, né? Porque ele já tá no 7º ano, então é uma rotina um pouco diferente. A questão da inclusão, que é muito importante, a família e a escola trabalharem unidas junto com o terapeuta, com tudo, para tudo andar direitinho também, né? Para eles se sentirem em confiança lá no ambiente e tudo mais, né? É muito bom. Bem... No teu caso, ele tá com 12 anos hoje, mas desde quando tu faz o tratamento, assim, quando que foi, A gente começou a ver que algo não estava certo pelos 2 anos de idade, né? Então, começou toda uma busca. Mas aí ele não falava nada. Aí a gente foi pra fono, né? E isso foi um trabalho muito importante no desenvolvimento da fala. Hoje eu brinco, né? Hoje ele não fica quieto. Hoje ele fala bastante, né? E aí a gente vai vendo conforme as necessidades, associando as terapias, né? Para um melhor desenvolvimento. E a evolução, ela sempre é vista por vocês. Você percebe a evolução quando tem esse tratamento. Isso é o mais importante, né? Vocês falam nessa questão da inclusão e até eu gostaria que tu desse um relato, assim, Maica, de uma coisa que tu comentou comigo fora do ar. O teu é pequenininho, né? 4 aninhos, mas já tem as coleguinhas, né, na escola. E começa a ter um entendimento por parte de outras crianças também, de aceitação, de inclusão, né? De entender o que está acontecendo.
Bom, eu tenho um relato muito lindo para fazer, que eu posso dizer que a partir do momento que o Matheus entrou nessa escola, ele estuda na rede pública de Venâncio Aires. A Secretaria de Educação, então, nos possibilitou um profissional de apoio, que é o chamado monitor, né? E a gente sempre escuta muito os professores falarem, bom, nós não fomos preparados para isso. Nós não estamos. Mas o que eu quero dizer é que eu também não estava preparada para isso. Eu sou formada em enfermagem e durante toda a minha graduação nunca se falou em autismo. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles fazem parte da nossa sociedade. E os casos vêm aumentando muito. Não se sabe o porquê. Não se sabe a causa do autismo. Certeira, não se sabe. Não se sabe um tratamento ideal. Não se tem remédio, né? E essas crianças estão aí e são seres humanos como todos nós, que sentem, que têm medos, que demonstram carinho. E o Matheus entrou nessa escola e essa equipe escolar, ela é de uma sensibilidade gigantesca. Essa escola abriu as portas para a nossa família. Ontem eu estava lá durante 1h10 conversando com a professora. As terapeutas já foram visitar a escola, conversar com a equipe escolar. Eu acho lindo que eles tentam realmente fazer a inclusão do Matheus, porque o Matheus não deixa de fazer alguma atividade porque ele não consegue com aquele material. Então, o professor e o monitor buscam alternativas para ele participar daquele trabalho. Com algum outro material, se eles estão com giz de cera e o Matheus tem dificuldade na motricidade fina, eles vão usar o mesmo trabalhinho do mesmo assunto, mas com têmpera que ele gosta. Entende? E as professoras e a equipe, eles fazem estratégias. Eu quero contar aqui que meu filho, há 2 semanas, foi num teatro, como todos os alunos. Elas estavam mega ansiosas, com medo que ele fosse se desorganizar, ter uma crise. Então, nós planejamos tudo antes, junto com a escola. Ele foi de ônibus, olhando para fora, feliz. Ele ficou 50 minutos do espetáculo lá dentro, coisa que eu achei que ele iria permanecer 10 minutos. Elas prepararam caixinhas com materiais sensoriais que, se ele ficasse nervoso, ele teria para manusear, sabendo que isso o acalma. E simplesmente na volta elas fizeram uma festa, porque ele conseguiu. Foi uma vitória. Para nós, parecíamos que tínhamos ganhado na loteria. O que eu quero dizer, que parece uma besteira para qualquer outro pai e mãe do que eu estou falando, mas para nós é a sensação que o nosso filho pode vivenciar as mesmas experiências que as outras crianças, né? Na escola que ele estuda, no início, como ele não chega na hora do tumulto, ele vem um pouquinho mais tarde, quando ele entrava na sala de aula, os coleguinhas todos gritavam: "Oi, Matheus! Oi, Matheus!" E como ele tem sensibilidade auditiva, isso incomodava. Então, ele colocava as mãozinhas no ouvido. Hoje, quando ele entra na sala de aula, eles abanam e dizem: "Oi, Matheus!" Bem baixinho. Isso. Quando ele tem algum momento que ele se desorganiza, eles sentam e olham um para o outro e fazem... Shh, shh. Isso é respeito. Até o Matheus se organizar. Ele tem um cantinho que, quando ele fica agitado, ele tem aquele cantinho que as profs fizeram com almofadas e um colchonete, que ele vai lá, ele aperta as almofadas, ele fica uns instantes e sai legal. Hoje em dia ele quase não usa mais o cantinho, né? E outra coisa que eu queria dizer, não é só o Matheus e a nossa família e as crianças que estão sendo incluídas estão ganhando, mas sim aqueles seres humanos, aquelas crianças que estão ali, elas também estão ganhando com o autista, com o deficiente ali junto. Porque ela vai aprender a esperar
muitas vezes, o momento do colega para poder fazer alguma coisa. Essas crianças vão aprender a respeitar, a muitas vezes a auxiliar. Ele tem um coleguinha que na hora do intervalo pega ele pela mãozinha para brincar, porque ele sozinho ele não consegue, ele quer brincar, mas ele não consegue. E essas crianças, com o tempo, com o acompanhamento, elas vão aprender a ver que, ok, aquele menino tem dificuldades. Poxa, eu não tenho essas dificuldades. Por que não ajudar ele? E por que não, daqui a pouco, tá valorizando mais a minha vidinha? Uhum. Isso vai despertar uma consciência. Eu acredito que vai. Então, aquelas crianças também estão ganhando com o deficiente junto ali. Ganhando em experiência de vida, em serem seres humanos melhores e em estarem mudando a vida daquela criança que tem tantas dificuldades. Uhum. Que bacana. Bom, meninas, a gente teria muito mais coisas para falar, né? Sobre o autismo. É um tema tão importante para a gente trazer cada vez mais conhecimento, informações para as pessoas. Mas a gente já está em cima do horário e a gente tem que encerrar a entrevista também. Segue a programação aqui. Mas, Ramone, tu gostaria de deixar uma mensagem agora final também? Sim, eu queria ler muito uma mensagem para as mães de crianças autistas. É uma mensagem que eu me identifiquei muito nela, achei muito linda e eu acho que vai ser bem interessante. Alguma vez você já se perguntou como Deus escolhe as mães de crianças autistas? De alguma forma, eu visualizo Deus passando sobre a Terra, selecionando seus instrumentos para a preservação da espécie, com um grande cuidado e deliberação. À medida em que vai observando, ele manda seus anjos fazerem anotações em um bloco gigante. E Deus fala para o anjo: essa mãe terá uma menina, essa um menino, essa gêmeos. E por fim, Deus sorri e diz ao anjo: para essa mãe, mande uma criança autista. O anjo, cheio de curiosidade, pergunta: por que justamente ela, Senhor? Ela é tão feliz. Exatamente, responde Deus, sorrindo. Eu poderia confiar uma criança autista a uma mãe que não conhece o riso? Isto seria cruel. Mas será que ela vai ter paciência suficiente? Pergunta o anjo. Eu não quero que ela tenha paciência demais, senão ela vai acabar se afogando em um mar de desespero e autocompaixão. Quando o choque e a tristeza iniciais passarem, ela controlará a situação. E eu a estava observando hoje. Ela tem o conhecimento de si mesma e um senso de independência, que são tão raros e, ao mesmo tempo, tão necessários para uma mãe. Veja, a criança que eu vou confiar a ela tem seu mundo todo próprio. Mas, Senhor, eu acho que ela nem acredita em Deus. Deus sorri. Isso não importa. Dá-se um jeito. Essa mãe é perfeita. Ela tem a dose exata do egoísmo de que vai precisar. O anjo engasga. Egoísmo? Isso é uma virtude? Deus balança a cabeça afirmativamente. Se ela não for capaz de se separar da criança de vez em quando, ela não vai sobreviver. Ela ainda não tem consciência disto, mas será invejada. Ela nunca vai considerar banal qualquer palavra pronunciada por seu filho. Por mais simples que seja esse babúcio dessa criança, ela o receberá como um grande presente. Nenhuma conquista da criança será visto por ela como corriqueira. Quando a criança disser mamãe pela primeira vez, essa mulher será testemunha de um milagre e saberá reconhecê-lo. Quando ela mostrar uma árvore ou pôr o sol ao seu filho e tentar ensinar a repetir as palavras árvore e sol, ela será capaz de enxergar claramente as coisas que eu vejo, ignorâncias, crueldade e preconceito. Eu vou fazer com que ela seja mais forte que tudo isso. Ela nunca estará sozinha. Eu estarei a seu lado a cada minuto de cada dia de sua vida, porque ela estará fazendo o meu trabalho e estará ao meu lado. E qual será o santo protetor dessa mãe? Pergunta o anjo com a caneta na mão. Deus novamente sorri. Nenhum. Basta que ela se olhe em um espelho. Que bonito. Ramone, muito obrigada pela mensagem, pelas informações que vocês passaram aqui. E já fica o convite para vocês voltarem numa outra oportunidade. Aí com mais tempinho a gente conversa bastante sobre esse assunto novamente. Muito obrigada, Ramone. Bom dia para ti. Muito obrigada, Veridiana, Zé Raimundo, Maica, todos os ouvintes da rádio. Viviane Obrigada. também. Bom,
Passamos um pouquinho, Zé, do horário, mas é um assunto bem importante, bem legal. Acho que os ouvintes também precisam entender mais sobre esse tema, sobre o autismo, tantas coisas que envolvem, né? E que a gente tem muitas crianças, muitos adolescentes aqui em Venâncio com o espectro autista. Muitas vezes a gente não sabe, não conhece, mas é um assunto que está latente por aí, a gente precisa tocar também. Verdade, eu acho que assim, é a questão até do reconhecimento, né? As pessoas reconhecerem essa questão, né? Mas também obrigado, senhoras. Até a próxima. Obrigada.